5 erros que você não pode cometer na segunda fase da OAB. Agora é a hora. Você passou para a segunda fase e você vai ter que se preparar de forma diferente. A preparação para a segunda fase é diferente. E você precisa saber alguns detalhes para que você não cometa erros que são mortais para a sua preparação para obter a aprovação na segunda fase. Vamos fazer um vídeo curto, objetivo e rápido, te dando 5 dicas importantes daquilo que você não pode fazer e estudar da forma correta para conseguir a sua aprovação na segunda fase da OAB. Antes disso, curte aqui esse vídeo, se inscreve no canal aqui do Estratégia OAB no YouTube e pode seguir as nossas redes sociais. E marca aquele sininho para que você seja notificado de outros vídeos como esse. Muito bem, pessoal, agora que a segunda fase começou, a gente precisa ter atenção para alguns erros muito comuns. Muita gente fala muita coisa e a gente não pode cair nessas historinhas. Tem 5 coisas que você não vai fazer. 5 coisas que você não pode cometer. Erros que você não vai mais cometer para se preparar para a segunda fase e, com isso, o seu estudo vai ganhar muita força e você vai chegar voando na sua prova de segunda fase. Seja em Direito Penal, onde você vai ter estudado comigo, seja em qualquer disciplina aqui do Estratégia OAB, você vai sempre evitar os seguintes erros. Bora lá! A primeira coisa que eu preciso que vocês lembrem é da divisão de tempo. Não cometa o erro de ficar tempo demais, seja na peça, seja em 1, 2, 3, 4 questões. Então, a divisão do tempo é essencial. Lembre-se, quando você começa a fazer uma prova de segunda fase, você vai encarar uma peça e 4 questões. Você terá 5 horas para fazer a sua prova. Então, na hora que você senta e começa, você está imediatamente numa corrida contra o tempo. E aí, quando você começar a estudar, você vai ver que treinando provas anteriores, você precisa ver como o tempo está sendo dividido. No final das contas, o tempo ele está correndo enquanto você está fazendo prova. Ele está passando. E você precisa lembrar do seguinte. Você vai dividir o seu tempo da seguinte forma. Você vai trabalhar 3 horas para fazer a peça, no máximo 3 horas. Entre 2 horas e 3 horas é o ideal para você estar finalizando a sua peça e podendo ir para as questões. Não ultrapasse o tempo de 3 horas. Agora, saindo da peça para as questões, você então terá 2 horas para fazê-las. Como são 4 questões, tente dividir igualmente o seu tempo, meia hora para cada questão. Obviamente que se você for um pouquinho mais rápido em uma questão, você ganha tempo para uma eventual dificuldade em outra. Mas não fique preso! Não fique assim, preso atrás de grades quando tiver travado em uma questão. Dê o tempo, não sabe, pula para outra, faz e tenta economizar um pouquinho de tempo em cada questão dessa, para no final da prova você voltar para aquela questão que você não sabe, que você não está com certeza e ficar quebrando a cabeça ali para tentar resolver o problema. Meia hora para cada questão, 3 horas no máximo para a peça. Beleza? Vamos então ao segundo grande erro que todo mundo comete e você não vai cometer mais. Achar que a peça é o mais importante. Eu preciso acertar a peça. A peça é o mais importante. Eu tenho que estudar peça. Eu já vi 350 mil peças, então é peça que eu tenho que me preocupar. Bom, sim, a peça é muito importante. Você não pode errar a peça. Você tem que identificar a peça corretamente e fazê-la. Identificar a peça é algo que você não vai ter dificuldade se você se preparar adequadamente. Se você estiver estudando com a gente, com calma, se você analisar tudo aquilo que a gente vai propor durante o curso, da segunda fase, você não vai errar a peça. Mas não fique focado só em peça, porque a peça é metade da sua prova. A outra metade são as questões. Então não existe a peça é mais importante. A peça é igualmente importante do que as questões. Então você tem aqui 50% peça, 50% questões. Então, aqui, não acreditem quando alguém falar para vocês: o importante é saber fazer peça, o resto não importa, o resto é tranquilo. Isto é uma grande mentira. Peça tem que saber fazer, questão tem que saber fazer. E aí vem um outro erro. Esse, por favor, fiquem atentos. Muita gente fala assim: pode levar o meu vademecum que eu usei há 2 exames atrás. Toma aqui que eu vou te emprestar. Olha, você pode usar qualquer vademecum, não faz diferença.
diferença. Pega aí o do exame anterior. Vadimécum desatualizado é uma tremenda pegadinha! Não acredite nisso. Vadimécum desatualizado pode botar tudo a perder. Então, você vai fazer a sua prova, você tem que usar o vadimécum daquela edição que foi fechada na data do seu edital. Não adianta ser um vadimécum que traga coisas que vieram depois do seu edital, alguma mudança posterior ao seu edital, porque ela não pode cair, e se cair aquele tema, você pode errar porque está botando alguma coisa que foi alterada pós-edital. E também, obviamente, não pode ter um vadimécum que não tem as atualizações que ocorreram ali pertinho do seu edital. Então o segredo é, busque o vadimécum da edição daquele exame. E aqui, obviamente, em direito penal, você vai trabalhar com o meu vadimécum, junto com o do professor Ivan, o vadimécum nosso aqui do Estratégia, da editora Ridel. E em cada área aqui do Estratégia, você vai ter o seu vadimécum específico. Aliás, fique atento, vadimécum não é tudo igual. Os nossos vadimécuns, eles vão trabalhar com cada um dos professores aqui do Estratégia, dando aquela remissão adequada, os índices são montados por nós, organizadinhos, a gente sabe o que pode e o que não pode constar para evitar problema caso um fiscal resolva olhar teu vadimécum. Você vai ter a marcação do vadimécum feita pela gente, junto com você em uma aula específica. Então, vadimécum não é tudo igual, vadimécum não pode ser edições anteriores, não pode ser ultrapassado, tem que estar atualizado. Beleza! Próxima dica, próximo erro, que aí esse eu acho que é, assim, o erro mortal que você não pode cometer. Presta atenção! Deixar de fazer simulados. Este é o maior erro que um aluno pode cometer na preparação de segunda fase. Fazer os simulados que a gente propõe para você durante o curso aqui no Estratégia é a chave da sua aprovação. Fazer simulado é o que vai resolver a sua vida. Então, durante o curso, você vai ter simulados de correção individualizada, que você tem obrigação de fazer, tem que fazer e enviar para a gente corrigir. Isso é essencial. E tem os simulados com correção online, onde a gente corrige o simulado para você ver o que precisava e depois você pega a régua de correção e você mesmo faz a sua análise e pontuação da sua prova como se você fosse o seu próprio examinador. Tem que fazer todos os simulados. Fazer simulado é o que vai dar a segurança para você ser aprovado. E por fim, o último erro que você não pode cometer. Ficar apenas assistindo videoaula. Assim, ficar lá sentadinho, olhando para a aula e assistindo videoaula. Segunda fase, tem que assistir videoaula, tem que trabalhar com o material escrito, olhar os modelos de peça, ver as teses de direito material, estudar os institutos de direito penal material e de processo penal, acompanhando as videoaulas com o material escrito. E mais, tem que botar a mão na massa. Ou seja, você precisa botar a mão na massa, fazer, treinar, fazer questões, escrever, pegar a caneta e escrever, porque no dia da prova você não vai estar digitando, não. Você não vai estar ali no celular. Você vai estar com a caneta na mão e o papel na mão e você vai escrever. Então, tem que treinar. Ficar só sentado assistindo videoaula e achar que isso é suficiente para ser aprovado na segunda fase é um grave equívoco. Muito bem, agora que você está avisado, avisada do que você não vai fazer, não falta mais nada para você conseguir se preparar adequadamente para a sua prova de segunda fase e obter ela aqui, ó, a sua carteira da OAB. Ela está te esperando, faça a sua parte que vai dar tudo certo. Valeu!